Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiba que essas mensagens que Deus me usa para falar têm como objetivo alimentar a sua fé, aproximar você de Deus e fazer com que Deus mude a sua realidade através da fé que você depositar nessas palavras. Então já me segue aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer a sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é como lidar com os nãos da vida. Com o vídeo de hoje, Deus quer te fazer enxergar através da sua fé para além dos nãos que você recebe e que entenda que os nãos que Ele está te dando agora estão te direcionando para a terra prometida que Ele tem reservado para você. Deus nos mostrará também sobre o custo da desobediência neste processo e a importância da sabedoria para que nenhum sentimento de rejeição permaneça por muito tempo em nossos corações. No vídeo de hoje, começaremos falando sobre Jó. Jó foi um personagem bíblico muito bem sucedido. Era um homem honesto, que fazia o que era certo, ajudava as pessoas ao seu redor, orava sempre a Deus pelos seus filhos e amava muito a Deus. Até que um dia se vê perdendo tudo, sua vida virou de cabeça para baixo, pois Deus, depois de uma provocação do mal sobre a fé de Jó, que o mal o desafia o seguinte: ele fala com Deus para tirar tudo de Jó, para ver se realmente ele não blasfemaria contra o seu nome. E ainda o mal acrescentou para Deus, porque ele sendo abençoado é fácil de glorificar você. Agora quero ver se ele perder tudo, se continuará assim também. Deus era muito seguro quanto ao amor de Jó, então permitiu que o mal tocasse Jó, mas com uma única condição, que não tirasse a sua vida. Então o mal o tira o rebanho, a casa, seus trabalhadores, mata todos os seus filhos e por fim toca na sua saúde. Então Jó se torna uma pessoa muito amarga. Ele não chega a blasfemar contra Deus, mas começa a questionar constantemente sobre o motivo de sua existência, ansiando morrer para acabar com tudo aquilo que estava passando. E para melhorar ainda a sua situação, a sua própria esposa começa a o instigar, a blasfemar contra Deus. Então Jó não encontrava mais esperança em sua vida e se tornou um poço de impaciência e amargura. Mas no final, Deus restituiu Jó tudo em dobro. Depois de um dos questionamentos de Jó sobre as injustiças da vida, ele responde o seguinte: Jó, capítulo 22, versículo 21 até o 30. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas e seu ouro puro de Ofim, as rochas do vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levante-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você, nas suas mãos. Essa palavra veio a mim em uma semana que estava sendo muito difícil para mim, pois eu tinha levado um não sentimentalmente falando, que me deixou muito abalada, desanimada e triste, porque dessa vez eu realmente acreditava que daria certo, mas fui surpreendida com um não. E a circunstância estava me fazendo querer questionar a Deus, assim como Jó fez. Dessa vez foi diferente, pois eu me vi lutando contra a minha autoestima. Daí eu vi que a coisa estava feia. Então me veio essa resposta que ele deu para Jó.
E eu entendi que aquilo que eu estava passando estava relacionado com o nascimento de um novo vídeo. Eu já levei tantos nãos na minha vida e ainda levo, que se não fosse a sabedoria buscada em Deus, eu não teria me mantido firme em suas promessas em minha vida, pois é difícil lidar com os nãos, principalmente quando vemos esses nãos se tornando sims na vida de outras pessoas. Eu já levei nãos na minha vida sentimental, em relacionamentos, na minha vida profissional, não para certas viagens, intercâmbios, nos meus sonhos. Parecia que tudo para mim era mais demorado e difícil, mas eu busquei e ainda busco sempre discernimento para prosseguir, sem desacreditar em Deus. E eu tenho o costume de não questionar a Deus também, mas seguir caminhando, confiando, e muitas vezes temos que fazer assim mesmo. Às vezes o não virá financeiramente, porque você vai querer muito uma coisa, mas não terá dinheiro para fazer com que isso aconteça. Saiba que cada um tem um plano diferente em Deus e você precisa crescer para os desígnios dele, então não pule etapas. Hoje em dia, quando eu recebo não, como este recente que eu recebi, eu já entendo que aquilo não tem nada a ver com o meu propósito, com o que Deus quer para mim. Teve um acontecimento na minha vida que foi muito engraçado. Hoje é engraçado, analisando, né? Mas quando aconteceu foi meio desesperador, né? Eu falei assim, não, meu Deus, não é possível, né? Como é que só comigo um trem desse acontece? Em uma certa empresa aqui do Pará, minhas amigas, né, do meu ciclo assim de amizade, todas elas tiveram a oportunidade de trabalhar lá. E aí eu ficava assim, gente, eu tenho que ir para lá. E eu mandava currículo e não me chamava, até que um dia me chamou. Em uma das entrevistas, estava marcada para 2 horas. E aí, tudo no meu dia deu errado. E aí eu consegui sair lá de casa, eu lembro que era 1h45 para pegar a lotação de 1h45. Aí a lotação atrasou. Quando eu entrei na lotação, e aí eu entrei normal, passei na catraca normal. E aí as outras pessoas que vinham entrando nos próximos pontos, todas deram problema na catraca, ninguém passava. O motorista ia lá na catraca, tentava resolver, dava certo, só que isso só foi passando o tempo. Eu já pensei, já perdi na entrevista, porque eu chegar atrasada é horrível, né? Aí eu cheguei lá na entrevista, era 2h20. E aí, né, infelizmente eles não me deram a oportunidade de entrar. Aí em uma outra oportunidade, que eu continuei mandando currículo para lá, eu consegui em outra vaga, só que nessa, depois que eu fiz a entrevista, arrasei, porque tinha que falar e tal, fui muito bem. Aí a moça que estava coordenando a entrevista, ela virou para mim e falou o seguinte, aqui, seu perfil não é para cá não, você tem mais perfil para quem vai fazer intercâmbio, inglês para cá nada a ver. Aí quando ela me falou isso, uma ficha caiu. Falei, gente, não é aqui o meu lugar e eu tô tentando abrir. Sabe quando Deus coloca na sua frente, não é para entrar, só que você tenta, você quer abrir essa porta de todas as maneiras? E aí eu parei de tentar, que eu vi que eu não ia conseguir. Tentei outra oportunidade e consegui. E graças a Deus que eu não entrei lá, porque minhas amigas, elas foram extremamente infelizes lá. Essas rejeições não tem nada a ver com você, mas com Deus, com os planos que Ele tem para você. Não se sinta mal, não se sinta menos por não estar dando certo, por estar sendo rejeitado. Se sinta abençoado, abençoada, amado, amada, porque Deus tem cuidado de você. Ele sabe de tudo, você não. Ele sabe que lá não seria o melhor lugar para você, que aquela pessoa não é a certa para você, que você iria acabar não gostando, iria acabar sofrendo, porque Ele te conhece e sabe a oportunidade, a pessoa perfeita que irá se encaixar no teu propósito e onde o nome dele será glorificado através disso. Às vezes nós estamos agarrados a algo tão pequeno e Deus tem algo tão maior, né, para a gente, que bastava esperarmos para vivermos o extraordinário dele. Nessa rejeição recente que eu vivi, essa sentimentalmente falando aí, né, que eu comentei com vocês, eu fiquei tão desanimada que esqueci de tudo que Deus já havia feito por mim antes e me esqueci também de tudo que já enfrentei e superei com Ele para chegar até aqui. Até que em uma atividade na faculdade, ministrada por uma professora incrível,
Eu digo que ela foi tocada por Deus. Através dessa atividade, me fez lembrar sobre algumas coisas que eu era grata e sobre alguns sonhos que eu ainda tenho pretensão de chegar em Deus. Traga à memória sempre o que Deus tem feito por você, que nenhum sentimento de rejeição irá permanecer por muito tempo em seu coração. Ficar com raiva de Deus, se revoltar contra Ele, além de te tirar a paz, vai te distanciar da prosperidade que aquele não depois te traria. Você ficar emburrado, de bico fechado, revoltado com Deus, não vai mudar a sua realidade. Mas dá para encontrar sabedoria nisso e não se rebelar contra Deus, mas se aliar a Ele, o pedindo sabedoria e discernimento para aceitar os processos da vida, aumentando a sua fé no caminho para não desistir diante dos nãos e da espera. Isso sim fará você chegar mais rápido no seu sim. Nós temos que entender de uma vez por todas que as portas que Deus abre ninguém fecha, mas as portas que Deus fecha também, meus amores, ninguém abre. Nós não saberemos e entenderemos todos os planos de Deus para nossas vidas, mas é-nos garantidos que os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Então devemos nos sujeitar de coração aberto aos projetos que Deus tem em nossas vidas. Pois Ele, como Pai, nunca nos faria mal ou nunca nos sujeitaria a algo que não fosse para o nosso crescimento e para nos preparar para algo ainda maior que está por vir. Os nãos de Deus, as portas fechadas, estão te direcionando para o sim de Deus, para o caminho dele, para o destino pelo qual Deus nos designou, que nos trará prosperidade e assertividade. Se você ainda está levando não, se alegre, porque Deus tem cuidado muito de você e o grande sim nele chegará. Deus não te criou para qualquer coisa, para te fazer perder tempo nessa terra, mas para viver o sim dele para a sua vida, para que você viva o propósito dele. Deus sendo o seu Pai, porque essa é a figura dele para conosco, logo nos tornamos filhos adotivos dele, quando reconhecemos a Jesus e o que ele fez por nós na cruz. Então, ele sendo nosso Pai, ele vai nos criar com disciplina e instrução para que nos tornemos alguém melhor nele. E para que isso aconteça, temos que aprender a lidar com o que nos acontece todos os dias, pois são pistas de Deus que destacarão nosso destino. Deus está em cada detalhe da sua vida. Olha o que nos é dito em Provérbios, capítulo 8, versículo 32 até o 35. Agora, meus filhos, me escutem. Felizes aqueles que seguem meus caminhos, obedeçam a disciplina, e vocês se tornarão sábios. Não a desprezem. Feliz o homem que me obedece, que persiste todos os dias em minha porta, à espera na entrada de minha casa. Pois quem me encontra a vida e goza do favor de Javé. Nós temos um personagem na Bíblia que desobedeceu uma ordem de Deus e isso o impediu de viver algo incrível em Deus, que foi Moisés. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48 até o 52. Nesse mesmo dia, Javé falou a Moisés: suba a região montanhosa de Abarim, sobre o monte de Nebo, na região de Moabe, na frente de Jericó, e contemple a terra de Canaã, que eu vou dar como propriedade aos filhos de Israel. Você morrerá no monte em que tiver subido, e se reunirá com seu povo, assim como seu irmão Arão morreu e se reuniu ao seu povo no monte Hor. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meriba em Cádiz, no deserto de Sim. E não reconheceram minha santidade no meio dos israelitas. Por isso você contemplará a terra diante de si, mas não poderá entrar nela, na terra que vou dar aos israelitas. Moisés viveu seu propósito, aceitou a missão, o propósito de Deus para sua vida, que era tirar aquele povo do Egito e guiá-los à terra prometida. Mas devido à sua desobediência, não teve a oportunidade de entrar na promessa. Aconteceu assim:
Deus ordenou a Moisés que, na presença de toda a comunidade, de todo o povo, ordenasse a rocha que desse água para que o povo e os animais tivessem água. Moisés, irritado com o povo, feriu a rocha 2 vezes com seu bastão. E mesmo assim, Moisés não fazendo conforme o que Deus havia pedido, Deus não deixou de fazer o milagre e jorrou água em abundância para matar a sede do seu povo. Não era para Moisés bater na rocha, era para ele ordenar a rocha que jorrasse água. Daí Deus se enfureceu com Moisés e Arão, pois eles não acreditaram nele e não reconheceram a sua santidade na presença dos filhos de Israel. Você pode pensar assim, mas gente, Moisés desobedeceu uma única ordem de Deus, como isso apagou todo o resto que ele tinha feito? Moisés, desde quando, com a mão poderosa, Deus tirou o povo do Egito, e ele os guiou rumo à terra prometida, Deus, durante todo esse tempo, vinha operando inúmeros prodígios através de Moisés, como as pragas do Egito, maná do céu, a travessia em terra seca no Mar Vermelho, as colunas de fogo, enfim. Moisés, por ter sido instrumento de Deus, teve a oportunidade e a honra de operar muitos milagres em Deus e, mesmo assim, por impaciência no processo, desobedeceu a ordem de Deus e não teve a oportunidade de desfrutar da sua promessa. Então Josué, que foi auxiliar de Moisés, continuou a travessia com o povo até chegarem à terra prometida depois da morte de Moisés. Não queira que o que aconteceu com Moisés aconteça com você. Deus te dá uma oportunidade de contemplar a terra prometida que Ele daria a você, mas você morrer antes e não poder entrar nela e desfrutar da bênção devido à desobediência, rebeldia, impaciência, infidelidade, falta de sabedoria quanto aos planos de Deus. A sua desobediência, falta de submissão à soberania de Deus, falta de interesse em aprender através da sabedoria dele, pode te fazer nunca chegar a viver, a entrar na terra prometida. E eu vejo isso com muito peso, pois ninguém nasceu em vão. Todos nós temos uma missão, uma terra prometida que Deus gostaria que vivêssemos e desfrutássemos nele. Senão, Ele não nos daria a oportunidade de viver e nos capacitar para chegar até ela. Muitos não viveram, melhor de Deus, devido à desobediência contínua aos planos dele. Deus já fez muito por você e vai continuar fazendo. Não desobedeça o que Deus vem te falando durante a sua caminhada com Ele, achando que você sabe mais que Ele, que o final disso não tem como ser bom. Não ache nada, mas acredite nos planos de quem te criou e sabe da sua identidade e sobre quem você é e o melhor para você. O povo chegaria na terra prometida em 40 dias, mas reclamaram, desobedeceram, desafiaram Deus tanto que entraram depois de 40 anos. E não foi o povo todo que entrou. O seu posicionamento vai determinar se você chegará no seu destino em 40 dias ou 40 anos. Tome posse da sua terra. Qual o conselho de Deus para que cheguemos na terra prometida? Deuteronômio capítulo 11, versículo 8 até o 17. Observem, portanto, todos os mandamentos que eu hoje lhes dou, para que se tornem fortes, entrem lá e tomem posse da terra, para a qual estão atravessando a fim de possuí-la. E para que vocês prolonguem seus dias no solo que Javé prometeu como juramento dar a seus pais e aos descendentes dele, uma terra que mana leite e mel. A terra onde você está entrando para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Aí você jogava a semente e depois a irrigava, bombeando água com o pé, como se fosse horta de verduras. A terra que vocês vão ocupar é terra de montanhas e vales que bebem água da chuva do céu. É terra da qual Javé, o Deus de vocês, é quem cuida.
Os olhos de Javé, o seu Deus, estão o tempo todo sobre ela, do começo ao fim do ano. Se vocês obedecerem fervorosamente os mandamentos que hoje eu lhes ordeno, amando a Javé, o seu Deus, e servindo a Ele de todo o coração e com todo o seu ser, eu darei as chuvas à terra de vocês no tempo certo, tanto as chuvas do outono como da primavera, para que você recolha seu trigo, seu vinho novo e o seu azeite. Também darei vegetação no seu campo para os seus animais, e você comerá e ficará satisfeito. No entanto, cuidado consigo mesmos, para que seu coração não se deixe seduzir e vocês se desviem, passando a servir a outros deuses e a prostrar-se diante deles. A ira de Javé se inflamaria contra vocês, e ele fecharia o céu. Não haveria mais chuva e o solo deixaria de dar a sua produção. Desse modo, em pouco tempo, vocês desapareceriam da terra boa que Javé lhes vai dar. Os nãos que Deus está te dando agora estão te direcionando para a terra prometida que Ele tem reservado para você. Terra onde corre leite e mel, onde a presença e o cuidado de Deus são diários, que tem chuva no tempo certo para regar as suas sementes, as colheitas serão fartas e nada mais te faltará. Você viverá tudo isso desde que você se posicione, se sujeite aos planos de Deus, o obedeça e se mantenha submisso a Ele. O seu sim no seu relacionamento chegará, o seu sim naquela oportunidade profissional tão sonhada chegará. O sim na compra daquela casa, daquele automóvel tão desejado chegará. O sim para a prosperidade do seu projeto tão lutado também chegará. O sim para a cura daquela doença tão desafiadora chegará. Todo sim chegará para você na hora certa, se você durante os não desviar dos planos de Deus para sua vida, mas tomar posse do sim que chegará na sua vida através da sua perseverança em Deus. Procure alinhar também os seus planos com os planos de Deus, porque alguns sonhos não chegaram a você através das bênçãos de Deus, porque não foram designados para você. E se você dá um jeitinho de vivê-los sem a presença de Deus, você será extremamente infeliz, pois você estará vivendo errado e atrasando os planos de Deus para sua vida. Teve uma vez que eu já até contei sobre isso em outro vídeo, mas que representa muito sobre isso, sobre querer fazer algo que vai contra os desígnios de Deus. Eu, durante 8 anos da minha vida, ansiava muito também por uma outra oportunidade profissional e no inglês, né? Porque eu amo inglês e durante anos eu estudo ele. E eu via sempre as portas se fechando para mim. Eu via pessoas que estavam próximas de mim conseguindo essa oportunidade e eu me questionava por que eu não. Até que depois de 8 anos, depois de continuar orando para Deus, pedindo uma oportunidade lá, Deus me deu essa oportunidade. E no primeiro dia que eu fui lá, eu fiz a entrevista, ok. Na hora que eu comecei a trabalhar lá, no primeiro dia a minha ficha já caiu, eu já vi que lá não era o meu lugar. Só que eu tentei ainda ficar por mais 2 meses, até que eu tive uma crise de ansiedade e caiu a ficha. Não, Fábio, você tem que sair porque já está afetando a sua saúde. Ou seja, o problema não era a instituição, mas sim que eu estava no lugar errado. E lá, Deus me fez ver que o que eu estava procurando lá, porque eu achava que seria um divisor de águas na minha vida, eu achava que lá eu teria a oportunidade de conquistar o mundo. Deus me mostrou lá que o que eu buscava lá, eu não iria encontrar lá, mas nele. Então, tudo que a gente tenta colocar à frente de Deus, pode ter certeza que Ele vai te dar uma oportunidade, uma experiência, para você ver que aquilo se reduz a nada comparado a Ele. Jesus também foi um grande exemplo para nós, pois Ele respeitou o seu processo, o tempo de Deus em sua vida e não pulou fases. Olha o que nos é contado em João, capítulo 7, versículo 1 até o 13.
Depois disso, Jesus saiu andando pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, porque os judeus pretendiam matá-lo. Mas estava próximo à festa judaica das tendas. Então os irmãos de Jesus lhe disseram: parte daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Quem quer ser conhecido não faz nada às escondidas. Se fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Na verdade, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Jesus lhes disse: o tempo certo ainda não chegou para mim. Para vocês, qualquer tempo é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês, mas odeia a mim, porque eu dou testemunho de que as obras deles são más. Subam vocês para a festa. Eu não vou para esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele também subiu. Não publicamente, mas às escondidas. Os judeus procuravam Jesus durante a festa e diziam: onde estará ele? Haviam muitos comentários sobre Jesus. Alguns diziam: é boa gente. Outros, porém, diziam: de jeito nenhum, ele engana o povo. Mas ninguém falava abertamente a respeito de Jesus, com medo dos judeus. Nessa passagem do Evangelho de João, tiramos como principal lição que cada um tem um tempo certo em Deus. Jesus faz uma provocação aqui sobre o mundo, que qualquer tempo é bom para ele. Nós não estamos preparados para todo momento ser bom para a nossa colheita. Porque a colheita ela precisa de um tempo até chegar neste estágio. Mas primeiro precisamos plantar, regar e esperar o processo de germinação, de crescimento até a colheita. Quem pula processo sabota o seu resultado. Você precisa se preparar primeiro para depois receber o que Deus tem preparado para você. Senão, você não vai suportar e Deus irá te perder quando isso for realidade. E Deus não quer perder seus filhos. Jesus sabia do seu tempo e por esperá-lo, obedecê-lo, hoje é por causa dele que somos salvos e podemos nos considerar filhos adotivos de Deus. Jesus fez história por viver o seu propósito aqui na terra até o fim, de ter se feito pecado por nós, por ter sido corajoso de cumprir o plano de Deus até o final e ser obediente e submisso a Deus até o fim. Até os dias de hoje, Jesus é considerado nosso único Senhor e Salvador e é falado, lembrado, espelhado, desejado. Lógico que ele precisa ainda ser disseminado pelo mundo, pois muitos ainda não o conhecem. Mas ele fez história por respeitar o tempo de Deus em sua vida. Respeite o seu processo, não pule fases. Olha para vocês verem, Jesus é tentado em outro momento na Bíblia também. Quando Jesus estava no deserto, o mal tentou de todas as maneiras o corromper, o desafiando a fazer um milagre para produzir comida para o alimentar no deserto, o fazendo questionar sobre a soberania de Deus, o oferecendo o mundo e o poder se Jesus se curvasse para ele, e tudo isso utilizando da mesma palavra de Deus que nos edifica. O mal já sabia do grande propósito de Deus para a vida de Jesus, ou pelo menos já tinha uma presunção, que ele salvaria toda uma humanidade, que ressuscitaria dentre os mortos e que venceria o mal. Por isso, o mal quis adiantar os planos de Deus para Jesus, o tentando no deserto, mas Jesus foi fiel até o final e não se corrompeu, confrontando o mal com a palavra de Deus também. O que já é seu e ninguém vai tirar, mas o mal vai tentar te fazer conseguir isso antes do tempo certo de Deus. Então cuidado com as ciladas do mal, porque ele não vai te dar e nem tem o poder de te dar frutos verdadeiros e duradouros que só Deus pode te proporcionar. E o processo foi feito para ser vivido, mas o deserto não será duradouro. É só uma passagem para a sua terra prometida. Você quer ser grande? Então aprenda a ser pequeno primeiro.
Você precisa respeitar o seu tempo em Deus para viver o extraordinário dele. Deus não quer te perder fácil. Deus não quer que você passe vergonha. Deus não quer que você tome para si o mérito das bênçãos que irão sobrevir sobre a sua vida. Deus não quer te ver glorificando, priorizando outro nome que não seja o dele. Deus não quer te ver depositando a sua confiança em outra pessoa ou coisa que não seja ele. Deus não quer te ver humilhando quem já te humilhou, sendo rancoroso ao invés de perdoar. Deus não quer te ver sendo escravo dos seus medos, inseguranças, pecado. Mas para que você não faça isso tudo, não haja assim, você precisa ser preparado e tomar essa maturidade em Deus. Não se desvie do que Deus tem para você, se mantenha firme até o final e vai se alimentando da palavra, da sabedoria de Deus, da oração diária até a chegada da terra prometida. Tome posse da sua terra. Deus nunca perdeu o controle da sua situação. O Felipe Araújo lançou uma música com o David Leonardo recentemente, que se não escutaram, escutem, pois é bênção. E em sua letra diz: todo não que você escutar é para você estar preparado quando sim chegar. Saiba que tudo o que você vive, tudo o que te acontece tem um motivo, mas é você quem escolhe se quer buscar sabedoria em Deus para enfrentar, tentar entender, encontrar direcionamento nessas situações, ou você pode também optar por continuar batendo a cabeça e tentando dar um jeitinho, tentando abrir portas que já está mais que escancarado que não é para você entrar. Nós precisamos da sabedoria divina de Deus para sobrevivermos. Não dá para seguir sem crescer, sem direcionamento, sem ter a sabedoria de Deus nos guiando. Mas Fabíola, como eu consigo essa sabedoria em Deus? Provérbios capítulo 9, versículo 10 até o 11. O princípio da sabedoria é o temor de Javé, e o conhecimento do santo é inteligência. Através de mim seus dias serão multiplicados e prolongados os anos de sua vida. Deus faz questão de instruir seus filhos, pois Ele quer o melhor para a gente. E se o pedirmos sabedoria, ela virá para a gente como dom, desde que temamos a Deus. Temor a Deus não é ter medo dele, mas respeito. Um respeito que é tão grande que não te permite fazer algo que vá contra os princípios dele. E mesmo se chegar a fazer algo que vá contra ele, você na humildade se volte pedindo perdão para se redimir e tentar dessa vez fazer dar certo. Comece a ler mais sobre a palavra de Deus, orar todos os dias, confiar a sua vida a Ele, ouvir mais testemunhos de pessoas que vivem coisas extraordinárias através da fé que depositam em Deus. Habite em lugares onde Deus é bem-vindo. Essas coisas são grandes formas e meios que a sabedoria de Deus é proclamada e disseminada e pode ser aprendida também. Se você anseia muito por algo e essa coisa nunca chega para você, você sempre leva uma portada na cara, não consegue entrar. Você deve buscar a sabedoria e direcionamento em Deus, pois Deus não deixará escondido o que Ele tem para você. Então, a partir do momento que você decide viver não mais pelos seus anseios, mas em prol do plano maior que Deus tem para você, Deus te direciona para que você ande no caminho que Ele quer para você. E se você se manter neste caminho certo, você chegará mais rápido no seu sim. Basta você perguntar a Deus e Ele te responderá. Os nãos que você já viveu e ainda viverá não se comparam com o grande sim, os sims que Deus te honrará por sua persistência e fidelidade nos planos dele. Você reclamar do que te acontece só fará você demorar mais no processo, que seria breve se você tivesse aprendido com a experiência e buscado sabedoria em Deus. Aproveite esse seu momento, esse tempo de espera, para fortalecer ainda mais a sua relação com Deus. Peça para Ele te mostrar aonde você deve mudar, aprimorar, o que você deve aprender e evoluir
para sua colheita, que levaria anos, acontecer em meses. Muitas vezes nós não vivemos e atrasamos a bênção por falta de comunhão com Deus. Durante a espera, você não está perdendo tempo, você está se preparando para algo melhor que está por vir. Se posicione e veja o extraordinário acontecer. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por mais um vídeo que está finalizando hoje. Agradeço pela minha vida, pela vida dos meus familiares, dos meus amigos, das pessoas que fazem parte da minha vida e principalmente dos meus seguidores que estão assistindo esse vídeo agora. Eles entraram aqui, não foi por acaso. No vídeo de hoje, o Senhor nos fala sobre a questão da terra prometida. Todos nós temos uma terra prometida no Senhor, mas que muitas vezes nós não vivemos ou que nós atrasamos a chegada até lá por falta muitas vezes de comunhão com o Senhor, por falta de querer buscar uma sabedoria no Senhor para entender tudo o que nos acontece. Então eu peço que o Senhor continue nos abençoando e que se tiver que fechar mais portas nas nossas vidas, que o Senhor feche para nos direcionar para as portas certas que nos impulsionarão até a nossa terra prometida. Que o Senhor nos dê sabedoria nesse processo, meu Deus, para a gente saber o que deve ser mudado, o que deve ser acrescentado, no que a gente precisa melhorar para que isso, ao invés de durar anos, aconteça em meses. Que o Senhor continue nos abençoando, nos livre de todo mal, que a vontade do Senhor, no tempo do Senhor, aconteça em nossas vidas. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou na palavra de hoje, me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.